Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula prática aqui do curso de SQL da SoftBlue, onde nessa aula nós falaremos a respeito do tema de transações. Bom, transações, basicamente estamos falando do comando Start Transaction, Rollback ou Commit para finalizar ela com sucesso ou não, porque os demais comandos dentro dessa transação são os comandos SQL que você precisar utilizar baseado aí na lógica dos seus negócios, dos seus projetos, ok? Mas vamos lá, eu quero mostrar um exemplo bem legal, que é o exemplo do saldo funcionando para vocês. Bom, vamos lá então. Vou conectar aqui no meu servidor MySQL. Assim que eu conectar, já vou fazer o comando use curso_SQL para que os meus comandos sejam executados nesse banco. E em seguida vou falar de transações. O primeiro detalhe sobre transações que você precisa saber aqui no MySQL é que o MySQL possui vários mecanismos de armazenamentos que você pode utilizar para as suas tabelas. E nem todos possuem suporte à transação. Então, se você for precisar trabalhar com transações, é necessário que você crie suas tabelas no MySQL utilizando algum mecanismo do MySQL que suporte transações. Bom, como é que eu descubro os mecanismos que suportam transações no MySQL? Eu digito no meu MySQL show engines. E esse comando vai trazer para mim os mecanismos de armazenamento que o MySQL oferece. Eu posso gravar utilizando o InnoDB, o MV-Sans, enfim, tem vários formatos aqui que o MySQL traz. E uma das colunas se chama Transactions. É esses que tem a marcação IES para essa coluna que suportam transações. Então, no caso aqui, o formato InnoDB fornece esse suporte para mim. Nesse caso, então, eu vou criar uma tabela aqui para a gente trabalhar e eu vou criar com esse formato. Então, como é que eu faço isso? Primeiro, eu faço o SQL de criação da tabela. Então, eu faço aqui um Create Table, contas bancárias, que é o exemplo que eu vou utilizar nessa aula. Coloco aqui entre parênteses os campos dessa tabela, como, por exemplo, o campo ID, do tipo int, unsigned, not null, auto increment. Vai ter também o titular da conta, que vai ser varchar 45 posições not null. E vai ter também o saldo da conta, que vai ser do tipo double not null. Ok? Por último, defino primary key dessa tabela, o campo ID que eu criei. Mas antes de finalizarmos esse comando aqui com o ponto e vírgula e executarmos ele, logo depois do fechamento do parênteses, eu vou colocar a instrução engine igual a InnoDB com 2 N's. Ok? Dessa forma, o meu MySQL, quando criar essa tabela, vai criar utilizando o mecanismo de armazenamento InnoDB, que dá suporte a transações. Vou executar aqui esse comando. Ele criou aqui a minha tabela. Legal. Bom, agora eu vou incluir alguns registros aqui nessa tabela, ok? Então, vou fazer aqui um insert into contas bancárias nos campos titular e saldo, porque o ID é auto-incremento, então eu nem vou informar. Values, e vou criar aqui uma conta bancária para o usuário André com o saldo de 1.000. Vou criar também uma conta aqui para o usuário Carlos com o saldo de 2.000. Ok? Porque eu preciso de duas contas para fazer o exemplo aqui dessa aula. Então, criei aqui o primeiro, executou com sucesso. Criei o segundo, executou com sucesso. Eu posso, inclusive, fazer aqui um select asterisco from contas bancárias. E a gente vai ter, então, aqui o nosso banco, o nosso Blue Bank, digamos assim, com o registro do André, com o saldo 1.000, e o registro do Carlos com o saldo 2.000. Bom, a partir de agora, eu vou trabalhar aqui um pouquinho com transações, certo? Eu vou fazer o seguinte, vou abrir até uma nova aba aqui do lado, para a gente fazer alguns selects em alguns momentos, tá? Contas bancárias, ok. Vamos lá.
Eu quero fazer uma transação de transferência de R$ 100 da conta do André para a conta do Carlos. Então, como é que funciona, né? Essa transação? Basicamente, ela é um update na tabela contas bancárias, definindo set saldo igual a saldo menos 100, where ID igual a 1, porque a conta de ID igual a 1 é a conta do André, vai sair R$ 100 da conta do André, e somando 100 aqui na conta do Carlos, que é a conta de ID 2. Ok? Então, quando eu executar essa operação, vai sair 100 da conta do André, vai ficar 900, e vai entrar 100 na conta do Carlos, que tinha 2.000, vai ficar com 2.100. Agora, imagine que o seu servidor MySQL acabou de executar a operação de retirar 100 da conta do André e por algum problema de, por exemplo, caiu a luz onde o servidor está, queimou o processador. Por qualquer problema, parou de executar a transação porque o computador teve um problema e não lançou o saldo na conta do Carlos. Isso é um problema? Sim, claro que é. Temos R$ 100 que sumiram, né, da nossa aplicação. Então, isso não é legal de fazer dessa forma. O interessante é que você coloque comandos que devam ser utilizados aí, com garantia que todos os comandos sejam executados ou não, dentro de uma transação. E para isso eu coloco antes aqui do comando start transaction. E no final eu coloco, por exemplo, commit para confirmar essas informações ou rollback para cancelar a transação. Ok? Eu coloquei um rollback aqui para a gente simular. Então, o que acontece? Se eu vier aqui e der um start transaction, ok. Na hora que eu fizer um comando update na tabela contas bancárias, vou fazer ele aqui, ok? O que acontece nesse momento? O MySQL ele pega a tabela que está envolvida em uma operação dentro da transação e ele congela essa tabela para que somente você use essa tabela. Se a partir desse momento um outro usuário tentar realizar uma outra transação, a transação dele vai ficar em standby, esperando você finalizar. Por quê? Para que não fiquem dados inconsistentes caso outra pessoa comece também a fazer uma transferência e você não terminou a sua transação. Lembrando que a sua transação pode dar um rollback, cancelar todas as operações ou dar um commit. Então, nesse momento, somente você, o seu usuário, tem acesso aos dados que estão temporariamente sendo lidados pela transação. Ou seja, eu acabei de fazer um update tirando 100 da conta 1. Se eu fizer um select na tabela, agora o saldo da conta 1 está 900, ok? Mas para outros usuários que lancem transações, eles não vão ter acesso a esse valor 900 ainda, ok? Então vamos supor lá que eu estava fazendo a transação, daí eu lancei 100 para a conta do Carlos, vamos lançar aqui, vamos ver aqui o select se deu certo, está lá 2.100. Mas deu um problema, eu fiz aqui alguma outra instrução select e eu decidi voltar tudo atrás. Tá? E isso pode ser programado nas linguagens de programação que você vier a utilizar nos seus sistemas. Então eu quero dar um rollback. Vou executar aqui o rollback. O que o rollback faz? Se eu der agora um select, está tudo como estava antes do início da transação. O saldo do André continua em 1.000 e o saldo do Carlos continua em 2.000. Ok? Mas vamos supor que a transação tivesse dado certo. Então eu vou copiar e colar aqui esse código e no final, ao invés de um rollback, eu vou fazer um commit, que é o comando que confirma a transação. Então, vamos supor lá que a nossa transação vai começar, eu vou executar aqui o start transaction, ok, start transaction executado, update tirando o saldo da conta do André, update colocando o saldo na conta do Carlos e commit. A partir desse commit, além dos valores terem sido atualizados na tabela, esses valores já estão liberados para o uso de outras pessoas
e de outras transações. Ok? Então é assim que funcionam as transações aí do tipo ACID, né, que trazem todas aquelas características de serem realizadas ou por completo ou não, em caráter definitivo, após dado um commit, né, aqui no MySQL. Então, basicamente, quando você for modelar o seu banco de dados na hora da normalização dos dados, quando você já tiver com as 5 formas normais definidas, revise cada uma das tabelas, verificando a necessidade dessa tabela ser transacional ou não. Para as tabelas que envolverem transações, você deverá criar essas tabelas com a engine que fizer suporte a transações. E sempre dê uma olhadinha no Show Engines, tá? Porque vamos supor que você esteja vendo essa aula um mês depois que eu gravei ela e que o MySQL lançou uma versão que já está disponibilizando um outro mecanismo com suporte a transações no lugar do InnoDB. Então você dá uma conferidinha aqui no Show Engines e vê qual é o mecanismo que está suportando transações para você poder utilizar no seu sistema. Ok? É isso aí então, eu vou deixar esse código disponível para download lá na área do aluno e vejo você aí na nossa próxima aula. Um grande abraço e até lá!